Pra gente que respira tecnologia, que gosta de produtos e gadgets de boa qualidade, que gosta de fazer gravações e que também gosta de momentos de lazer, viagens de lazer com a família podem ser também boas oportunidades pra gente explorar outros dispositivos. Mas fica aquela questão de como a gente gerencia o espaço. Eu hoje vou apresentar para vocês o que eu carrego no meu EDC de viagens a lazer, desde necessidades básicas de gravação de cenas com a família, até pequenos utilitários que me auxiliam, por exemplo, a carregar os meus dispositivos e também dispositivos de lazer. Primeiro eu quero apresentar para vocês o que carrega isso tudo. Essa aqui é a Troubadour Apex Backpack versão 4.0. Foi lançada recentemente em outubro de 2025. Tem boas novidades com relação à versão 3.0, a maior delas, na minha opinião, sendo o redesign completo do bolso de carregar garrafas de água. Na minha opinião, a versão 3.0 tinha um problema muito sério de deixar garrafas caírem. Do outro lado, na versão 3.0, eles tinham também um bolso para carregar garrafas de água e agora é um bolso com zíper e eu acabo usando para deixar aqui a capa de chuva da própria marca. Essa mochila ela é resistente à água, mas ela não é à prova d'água e se você está carregando eletrônicos, obviamente você quer que eles fiquem protegidos, então a capa de chuva está sempre aqui. Agora para o que tem dentro da mochila, né? Então a gente tem aqui dois bolsos principais para equipamento. O primeiro deles que eu vou abrir é o bolso acolchoado, onde você pode colocar o laptop. Eu estou carregando aqui um MacBook Air de 13 polegadas e um bolso muito acolchoado, fica muito protegido aqui dentro. Em seguida, nós temos o tema do último vídeo que eu fiz, que é o Kindle Scribe. Eu uso ele basicamente para leitura, mas eu acabei usando também para rascunhar, inclusive, esse vídeo. E tem sido um dispositivo que tem feito diferença na minha vida com relação a isso. Essa capa não é oficial da Amazon. Eu não acho que a capa que a Amazon está comercializando para o Kindle Scribe justifica o custo. Eu encontrei essa capa em formato de sleeve, que ainda tem um suporte próprio para caneta que protege o dispositivo muito bem, melhor do que a própria capa da Amazon e que também tem uma funcionalidade de você aprender com ímãs, então fica muito bem organizada. Em seguida, isso é tudo que nós temos para o bolso principal. Como vocês podem ver, um bolso bem acolchoado, com um tecido aqui que protege. E lá no fundo, você consegue perceber que esse bolso ele tem uma proteção contra queda. Então, além da mochila ficar naturalmente em pé, o que é uma coisa muito importante para tech, se você porventura deixar que ela caia, o fundo do seu laptop não vai entrar diretamente em contato com o chão, então minimizando aí potenciais riscos de algum dano. Seguindo agora para o bolso principal, e aqui tem coisa pra caramba, nós temos primariamente os AirPods Max. Eu acho esses fones muito grandes, sinceramente eu venho considerando se eu não devia trocá-los por algum outro fone dobrável, como por exemplo o Sony XM6, então ainda é um projeto que está na minha cabeça. Essa é a versão Lightning, eu não vi muitas justificativas que me fizessem trocar pela versão USB-C só para ganhar uma porta diferente, até porque o meu telefone principal ainda é o iPhone 13. Em seguida nós temos aqui o Steam Deck na versão OLED, protegido pelo Project Kill Switch da Dbrand, uma capa de viagem que, na minha opinião, protege melhor do que a bolsa da Steam, que vem com o Steam Deck na versão OLED, que tem aquela parte destacável. A capa da Steam é bem competente, mas eu acho que essa faz um trabalho melhor por ela ser rígida e, ao mesmo tempo, ela é muito leve e faz uma proteção melhor da tela, na minha opinião, ao mesmo tempo que você retira essa capa aqui da frente e tem acesso ao dispositivo ainda protegido contra quedas pelo restante da capa. Em seguida nós temos aqui alguns utilitários que eu uso para gravação de vídeo, né? Nada tão essencial, mas que funciona para o meu caso de uso. Então uma pequena luz aqui, um carregador USB-C pro Steam e eu tenho também um tripé que eu acabei de me ligar que não está nessa mochila porque ele está sendo usado com a Osmo Nano para gravar esse vídeo. Eu falo dele daqui a pouco. Deixa eu mostrar para vocês os bolsos internos aqui. A mochila da Troubadour conta com esses 3 suportes elásticos aqui, esse bolso treliçado e mais 2 bolsos aqui com zíper com bastante espaço. No bolso de cima eu carrego para minha esposa o Kindle Paperwhite dela. No bolso de baixo um iPad mini. Eu recentemente vendi o meu iPad Pro
e troquei pelo iPad mini porque eu acho que esse dispositivo funciona melhor como tela secundária para lazer. Eu tenho gostado bastante da minha experiência, eu tô com ele por volta de uma semana e eu acho que foi uma compra acertada. Em seguida nós temos aqui a segunda pochete, a segunda bolsa que eu quero mostrar para vocês, num total de 3 hoje. A Alpaca Vertex Pouch no modelo mini. A Vertex Pouch normal tem capacidade de 4,5 litros. Eu fiquei com medo que ela não coubesse nessa mochila, então eu peguei a versão mini de 2 litros. Depois de experimentar ela na mochila, eu acabei adquirindo a versão normal de 4,5 litros, que nesse momento está voando para minha casa. Eu ainda não pude testar, mas eu acredito que vai funcionar também. O que é muito legal dessa pochete, além do espaço dela, é duas coisas que eu gosto bastante nessa pochete. A primeira delas é esse bolso, que tem acesso pelos dois lados, então você pode acessar o que tem dentro desse bolso tanto por fora quanto por dentro. E a segunda funcionalidade que diferencia muito essa Tech Pouch, na minha opinião, é que a frente é magnética, então quando você posiciona ela dessa forma, ela pode ficar em cima da sua mesa, organizando todos os gadgets que você tem aqui dentro, e a gente fala deles daqui a pouco. Tenho também aqui um dock. Eu não vou falar muito desse dock agora porque ele vai ser tema de um vídeo futuro e eu quero manter o suspense para vocês aí, então se você quiser saber mais a respeito dele, me acompanha. E por último, nós temos isso aqui, que é uma case bastante parruda que eu uso para carregar o Osmo Mobile 8. Esse aqui é o último gimbal para câmeras que foi lançado pela DJI, foi lançado por volta de 1 mês e meio atrás. Muitos avanços com relação ao 7P. Na verdade, eu tinha adquirido o 7P um dia antes do lançamento do 8, porque eu acabei não me informando a respeito disso. Fiz a devolução do 7P e peguei o 8, porque eu vi que os avanços nele realmente justificavam para mim, especialmente a funcionalidade de tracking exclusiva para o iPhone. Mesmo sem esse case, ela ainda consegue ficar em pé, como vocês conseguem ver aqui. É uma mochila muito elegante, que fica bem posicionada, que não fica no seu caminho, e eu estou de fato muito satisfeito com o hardware da Troubadour que eu explorei até agora. Seguindo para o conteúdo da Tech Pouch, nós temos aqui primeiro, esse aqui é o Holyland Lark A1. Ele tem 2 microfones e ele tem 2 conectores, um deles Lightning e o outro USB-C. Nós temos aqui uma case que não é a que vem com a DJI Osmo Nano, mas que eu uso porque provê uma boa proteção para ela. Tá vazio porque, como eu disse para vocês, a Osmo Nano é o que eu estou usando para fazer a gravação nesse momento. Em seguida nós temos a pochete que de fato veio com a Osmo Nano e eu estou usando esse aqui para guardar os acessórios que vêm com ela. Então o clipe para prender em boné, o colar magnético e também o carregador do DJI Mic Mini, que não vem com ela e que eu adquiri depois. Esse é um carregador de 65 watts da Ugreen, que é uma marca que tem tido uma performance invejável nos últimos tempos. Eles têm 2 modelos, um deles com 2 portas USB-C e uma porta USB-A. Esse aqui, que funciona melhor para mim, tem 3 portas USB-C. Funciona muito bem e eu tenho considerado adquirir um segundo desse porque ele é muito útil e acabou mudando toda a organização de cabos, tanto para mim quanto para minha família quando a gente viaja. Esse é um tripé construído com alumínio de aviação que funciona com MagSafe, então para qualquer dispositivo, telefone iOS, né, qualquer iPhone, você pode posicionar aqui por magnetismo e você pode usar tanto na orientação vertical quanto horizontal. Funciona muito bem para lazer, funciona muito bem naquela mesinha estreita do avião para você ter acesso a vídeos, por exemplo. Uma compra barata que fez bastante diferença e que está sempre na minha pochete. E que, por fim, tem também presilhas para você usar com tripés ou até para você parafusar. Muitos pontos positivos num espaço de minuto. Eu tenho aqui um cabo Lightning, eu tenho um cabo USB-C que eu posso usar para qualquer dispositivo, obviamente, que aceite USB-C. E eu tenho o cabo do meu relógio. E sobra espaço. Tem mais coisa que pode ser colocada aqui. E você também pode fazer o ajuste desse bolso do meio aqui. Então você pode posicionar ele mais para trás. Ele fica preso lá de forma magnética. Você tem bastante espaço aqui na frente. Uma Tech Pouch muito competente que funciona muito bem e eu estou bastante satisfeito com ela. E por fim, a última bolsa que eu tenho para mostrar para vocês é essa aqui. Essa aqui é a Troubadour Apex Sling. Essa é uma bolsa que eu uso de forma utilitária para explorações no dia a dia, para não ter que levar essa mochila para a rua. O que sempre tem aqui dentro?
sempre tem a Osmo Nano, sempre tem o tripé, sempre tem os acessórios da Osmo Nano, sempre tem a Osmo Mobile 8 fora daquela case, tem também bastante espaço aqui pro iPad mini. Parte da minha logística é sempre planejar o que vem aqui dentro. Uma outra coisa que é muito útil é esse bolso que tá aqui na alça. Quando eu uso essa sling na posição traseira, eu coloco o meu celular aqui ou algum documento, então acabo não usando tanto esse bolso quanto eu gostaria, mas ele acaba sendo bastante útil nesses momentos. Mas como eu disse, não uso tanto, porque normalmente eu uso essa sling na posição frontal e eu tenho diversas slings, já experimentei diversas slings e essa é de longe a mais confortável de todas. Eu posso facilmente passar o dia todo carregando essa sling e eu não vou sentir desconforto, eu não vou sentir o peso dela. A alça dela é bastante acolchoada, bastante ergonômica, bastante confortável. E a mesma coisa pode ser dita sobre a irmã mais velha dela. E é isso, pessoal. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês a respeito do meu EDC de viagens. Em um vídeo futuro eu vou mostrar para vocês o meu EDC para trabalho remoto, o que eu coloco dentro dessa mochila quando eu preciso ir para o escritório, qual mouse eu uso, que também vai dentro da Tech Pouch, qual teclado mecânico eu uso e qual bolsa eu uso para carregar ele. Então, num vídeo futuro eu vou mostrar tudo isso para vocês. Diz aí nos comentários qual tem sido o seu sonho de consumo no momento com relação a setup e quem sabe eu cubro esse assunto aqui no canal. Isso é tudo, muito obrigado e até a próxima.